Fala pessoal, GM Evandro aqui e eu sei que vocês já estão com saudade do desafio, a galera vem pedindo aqui para postar novos episódios, mas eu não podia deixar passar esse fato histórico que aconteceu ontem, que é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas no mundo existem mais de 1000 grandes mestres, só que apenas 14 grandes mestres conseguiram ultrapassar a barreira dos 2.800 de rating. E ontem um prodígio do xadrez, né, um gênio do xadrez, Alireza Firouzja, ele conseguiu entrar para esse seleto grupo, ultrapassando a marca dos 2.800 de rating. O Firouzja, ele fez 8 em 9 no campeonato europeu por equipes e na partida que ele venceu o Mamedjarov, ele conseguiu passar a faixa aí dos 2.800, inclusive se tornar o número 2 do mundo, né? E o Firouzja, ele tem a idade de 18 anos, né? Ele conseguiu bater esse recorde aí com 18 anos e 5 meses. Esse recorde ele pertencia ao Carlsen, que tinha conseguido passar aí os 2.800 também com 18 anos, mas ele já estava bem mais próximo ali dos 19, né? E agora, então, o Firouzja é o número 2 do mundo. E eu sei que tá chegando aí o match entre Carlsen e Nepomniachtchi, mas na verdade eu acho que que todo mundo queria ver era um match entre Carlsen e Firouzja, que tá assim, tá um absurdo o que ele tem feito aí nos últimos torneios, né? E nesse vídeo aqui de hoje eu quero analisar aqui com você essa partida, que foi a partida tão importante aí que o Firouzja ele ganhou do Mamedjarov e conseguiu aí passar os 2.800 de rating, né? Bom, então bora ver o que aconteceu aí nessa partida, né? Beleza, então, galera, bora ver aqui a partida então do Firouzja de brancas contra o Mamedjarov. Essa partida ela foi jogada aí na última rodada do europeu por equipes, né? O Firouzja que tá jogando pela França agora, na verdade, ele tem origem iraniana, mas ele agora tá naturalizado francês, né? E deu um up aí para a equipe da França, que terminou em segundo lugar, né? Então tava lutando ali para ganhar o europeu por equipes. E vamos ver o que rolou aqui nessa partida então, né? O Firouzja estava de brancas e ele começou com lance 1 E4, Mamedjarov respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4, levando aqui para as posições da italiana, né? Que é uma das aberturas mais jogadas na elite hoje em dia, né? O Firouzja mesmo, ele tem várias partidas jogando a italiana. Seguiu aqui bispo C5, roque e agora cavalo F6. Bom, até aqui tudo normal, lances bem naturais aqui da italiana. E o Firouzja ele faz o lance D3, que ele quer jogar essas posições com centro D3 e C3, né, da Gilco Piano. Que a ideia de jogar assim com C3 e D3 é poder preparar melhor para fazer a ruptura D4, né? Então as brancas vão primeiro organizar as peças, desenvolver as peças, e quando tiver a chance, o branco ele pode ou não fazer essa ruptura em melhores condições. Então aqui Mamedjarov fez H6, que acaba sendo um lance útil em muitas posições. A ideia não é bem evitar cavalo G5, ameaçando F7, né? A ideia é que H6 muitas vezes pode evitar ideias com bispo G5, que o pessoal tem jogado recentemente, e em outras posições também acaba sendo um lance útil, né? Então veio aqui C3, D6 e agora a torre E1. Bom, a ideia do torre E1 é que as brancas querem muitas vezes desenvolver o cavalo para D2, F1 e passar esse cavalo ou para G3 ou então para E3. Além disso, a torre E1 defende o peão de E4, que torna possível aí a ruptura D4 em algum momento. Bom, então roque e agora H3. Bom, lance H3 também bem típico da italiana, evita ideias como cavalo G4, tocando aqui em F2, então acaba sendo um lance útil também.
E agora as pretas fazem o lance A5. Bom, o que acontece? Para que está jogando esse lance, né? O A5. Como eu falei aqui no início, muitas vezes as brancas vão tentar fazer D4, ficando com o centro e inclusive ganhando um tempo em cima desse bispo. Então é muito comum nas posições da italiana o preto fazer um lance como A6, por exemplo, para dar a casa A7 para o bispo. E assim o branco não joga D4 com ganho de tempo. Só que nessas posições, quando joga com A6, muitas vezes o branco vai ter a possibilidade de fazer B4 em algum momento, ganhando assim espaço na ala da dama. Então, a ideia do A5 aqui, feito pelo Mamedjarov, é que além de dar essa casa para o bispo, né, ele também evita essa expansão na ala da dama com B4. E, na verdade, é o preto que pode expandir muitas vezes, jogando A4 em algumas posições. Bom, então aqui o Firouzja fez cavalo de BD2. E agora vem o lance bispo E6, que também é um lance muito comum na italiana, jogar bispo E6 para trocar o bispo de casas brancas, que esse bispo aqui do branco ele tá realmente muito forte. E no caso de trocar em E6, F por E6, surge uma estrutura com peões dobrados, só que esses peões dobrados eles defendem casas muito importantes aqui no centro. Então, no geral, não é um problema assim para as pretas ter esses peões dobrados aqui. Além de abrir a coluna F, e o preto ele pode gerar aqui um contrajogo ao longo da coluna F. Por isso que tem muita partida que as brancas jogam bispo B5. O próprio Firouzja já tinha jogado essa posição. E geralmente aqui quando o bispo B5 para não trocar os bispos, as pretas fazem dama B8. Que é um lance esquisito também, que foi uma ideia jogada pela primeira vez pelo Ding Liren numa partida contra o Carlsen, né, que a ideia do dama B8 é poder jogar aqui um dama 7 e de uma forma um pouco esquisita as pretas conseguem aqui ativar a dama, né? Tem uma partida antiga, uma partida famosa jogada pelo Rubinstein, que tem uma ideia semelhante de passar a dama para B8 e A7, para conseguir ativar a dama, né? E é uma linha que o preto tem tido bons resultados aqui. E aí o Firouzja, ele, depois de bispo E6, ele faz um lance que é o lance bispo toma E6, que já não é tão comum assim. Ele entra nessa posição que, como eu disse, no geral, o preto não tem problemas aqui nessa posição, né? Porque os peões dobrados controlam casas muito importantes. O único problema desse centro, como vocês vão ver aqui mais pra frente, é que é difícil de fazer esse centro andar. Esses peões dobrados, eles são bons ali enquanto tá tudo parado. No momento que começa a andar, pode surgir algumas fraquezas. Bom, então aqui veio, depois de trocar, o Firouzja fez cavalo B3, tocando aqui no bispo de C5, bispo A7 e agora bispo E3. Então assim, se o branco ele vai jogar esse tipo de estrutura, tomando a linha E6, ele tem que trocar esse bispo depois, o bispo de casas pretas, porque o bispo fica muito forte, pressionando aqui o ponto F2. Então, outra ideia seria também jogar um cavalo F1 seguido de bispo E3, também faria sentido aqui. Mas aí ele preferiu jogar cavalo B3, bispo A7, bispo E3 e agora a torre por E3. E assim, no geral, o preto ele não tem, como eu disse, não tem muitos problemas nessa posição. As pretas podem, inclusive, de repente, preparar ideias como dama E8, cavalo H5, passar a dama para G6, ideias desse tipo para criar contra-jogo na ala do rei. A dificuldade das pretas é que sempre que fizer um D5 para contra-atacar no centro, o peão de E5 ele acaba ficando fraco. É o que eu falei, quando começa a mexer ali no centro, esses peões eles acabam ficando um pouco vulneráveis, né? No match do Carlsen contra o Karyakin, em uma das partidas surgiu a mesma estrutura de peões, né? Só que vindo de uma Ruy Lopes. E foi uma partida bem interessante também, que apesar do Karyakin ter conseguido ali uma posição boa, aos poucos o Carlsen foi dominando o Karyakin, porque o preto não conseguia criar contra-jogo no centro. E aí o Carlsen foi melhorando. E aqui vai acontecer algo mais ou menos assim, né? Só que o Mamedjarov ele vai tentar dinamizar a posição um pouco mais rápido, né? Que o Mamedjarov fez A4, cavalo de BD2,
E agora ele faz D5 direto. Ele já tenta criar aqui um contra-jogo no centro e dá para perceber que agora o peão de E5 ele fica mais vulnerável, né? Então seguiu torre E2, o Firuja simplesmente ele mantém a tensão aqui no centro, sempre que tomar em E4 é possível tomar de peão, e aí esses peões vão ficando cada vez mais fracos, né? Começa a surgir ideias como cavalo C4 em muitas posições. Bom, então aqui uma Mediarov jogou B5. Talvez a ideia de dama E8 fosse interessante, dama E8 com cavalo H5 e dama G6 para criar contra-jogo na ala do rei, mas ele preferiu jogar com B5 e agora veio E por D5. E aqui é um momento importante aqui da posição, porque depois de E por D5 não dá para responder com E por D5, que está caindo o peão de E5. Então aqui uma Mediarov ele tem que jogar cavalo por D5. E assim, o preto, ele tem aqui peças ativas, né? Que o cavalo em D5 ele está bem ativo, o cavalo pode ir para F4, por exemplo, peão de D3 pode ser um alvo, só que a estrutura de peões, ela está bem debilitada agora, né? O peão de E5 e o peão de E6 são problemas aí para o preto resolver. Então, se o branco ele consegue estabilizar bem a posição, o preto ele vai sofrer um pouco com essa estrutura. Então, é isso que o Firuja ele vai buscar agora, né? Primeiro, aqui, ganhar esse peão, jogar cavalo por E5, não seria legal, por causa de cavalo E5, torre E5 e agora A3. E aqui o preto ele tem muito contra-jogo nessa posição. Por exemplo, tomando em A3, dama F6, dama E2, cavalo F4, dama E3, torre por A3. E de repente tá tudo no ar, as peças das brancas aqui. Então, o Firuja ele tenta primeiro estabilizar a posição. Ele faz aqui o lance A3 para evitar o A3 das pretas. Cavalo F4 e agora torre E3. Bom, tomar o peão de D aqui, jogando cavalo por D3, não seria legal por conta de dama E2, que aí já toca no cavalo. E aí quando voltar o cavalo tá caindo B5. E aqui o branco ele tá melhor nessa posição. E nesse momento, depois de torre E3, as pretas fazem o lance dama E8. E esse lance aqui, o lance dama E8, ele dá uma oportunidade aqui para as brancas, que o Firuja ele faz um lance que é bem fino nessa posição. Esse lance aqui, provavelmente uma Mediarov ele deixou passar esse lance, que é o lance G3. Bom, aqui o Firuja está fazendo um sacrifício de peão, sacrificando aqui o peão de H3 para conseguir assim desestabilizar esse cavalo de F4, né, e conseguir organizar aqui bem a posição, né? Para quem acompanha aí as partidas do Firuja já sabe que ele faz bastante esse tipo de sacrifícios, né? É um jogador assim bem dinâmico, mas nesse caso aqui é mais para ele conseguir organizar a posição. E olha, o que vai acontecer depois desse sacrifício, né? Primeiro que aceitar em H3 o peão já é um pouco suspeito. Talvez fosse melhor ter jogado o cavalo D5, torre E1 e agora dama G6. Jogar essa posição. Porque depois que uma Mediarov aceitou o peão, rei G2, cavalo G5, cavalo G5, HG5, nessa posição o preto ele tem muitas debilidades. Então, peão de E6 é um problema, peão de E5 é um problema, peão de G5, rei em G8, né? O rei está bem vulnerável agora. Então, as brancas não precisam nem ter pressa para recuperar o peão, né? As brancas podem ir melhorando aqui a posição aos poucos, né? Melhorar a torre de A1, melhorar o cavalo também, porque a compensação que o branco vai ter aqui é uma compensação a longo prazo, porque o preto tem muitas fraquezas, né, e o branco pode ir melhorando aos pouquinhos, né? Então, o conceito aqui por trás do lance G3 sacrificando o peão realmente é genial, né? Porque desestabilizou ali o cavalo, já não tem mais nenhuma chance muito clara assim de contra-jogo aqui as pretas. Aqui o branco já vai conquistando aqui uma boa vantagem nessa posição. Então aqui veio a torre F5, uma Mediarov ele quer jogar dama F7 e torre F8 para triplicar aqui na coluna F. Seguiu o cavalo F3, dama F7 e agora dama E4, tocando aqui no cavalo de C6. Bom, no caso de tomar em G5,
que poderia ser uma outra ideia aqui, jogar cavalo por G5, então dama G6. E, por exemplo, quando jogar um dama E4 para atacar o cavalo de C6, é possível jogar torre F8, já atacando F2. E aí, depois de um lance como cavalo H3, tira o cavalo, mas é possível o preto tirar o cavalo para E7 também. E agora o cavalo em H3 já não ficou bem, né? E o preto conseguiu coordenar as peças. Então aqui o Firuja, ele não tem pressa para recuperar o peão. Ele faz o lance dama E4, tocando no cavalo de C6. E uma Mediarov responde com torre F8, ignorando aqui a ameaça de dama por C6, porque aqui tem um tema tático na posição. Se tomar em C6, o preto está fazendo G4. O tema é que F2 está no ar. Por exemplo, se agora tirar o cavalo, por exemplo, o cavalo H4, tem torre F2. Rei H1, torre F1, torre F1, dama F1, rei H2, dama H3, e aqui entrou numa rede de mate, né? Rei G1, torre F1 já está levando mate. Então, não dá para tomar ali em C6, e o Firuja ele faz o lance torre H1. Ele segue melhorando aqui as peças aos poucos, né? E aqui vai acontecer algo interessante nessa posição, porque, bom, esse cavalo de C6 ele tá no ar, né? Só que sempre que tomar em C6 está levando G4. Por exemplo, digamos que o preto faça um lance como dama F6, né? Para defender aqui E5 e no caso de tomar em C6 ter a possibilidade de G4. Então, numa posição como essa, por exemplo, rei G1, torre F3, as pretas podem tomar de dama em F3, sacrificando o peão de E6. Por exemplo, dama E6, torre F7, e agora o preto está ameaçando tomar em F2. E daí, o máximo que o branco teria aqui é um perpétuo, com dama C8, torre F8 e dama E6. Só que aí, na posição da partida, o Mamedjarov, ele faz um lance G6. Só que acontece que depois do G6, o Firuja ele percebeu que agora é possível tomar o cavalo em C6, que tem uma diferença se comparado à posição anterior que eu acabei de mostrar. Porque agora dá para jogar dama por C6, G4, rei G1, torre por F3, dama por F3. E a diferença é que quando joga dama por E6, as pretas não podem mais jogar torre F7 por conta de dama toma G6. Então o G6 como a Mediarov fez acabou sendo um erro aqui na posição. Agora é incrível assim a capacidade de cálculo do Firuja, né? Porque é um absurdo as partidas dele, né? As sutilezas que ele consegue perceber, o poder de cálculo, assim, a precisão. Então aqui uma Mediarov ele cometeu uma imprecisão no cálculo e ele já é punido aqui. Porque depois de dama F7, dama por F7, torre F7, agora surge um final de torres em que os peões das pretas ficaram aqui bem vulneráveis, né? Ainda assim, o preto ele tem ótimas chances de lutar aqui. Final de torres, assim, é um tipo de final onde sempre tem recursos, né? Então, é um dos finais assim mais difíceis que tem para jogar, porque mesmo no final que você tem vantagem, o seu adversário vai ter ali muitas chances de criar contra-jogo. E aqui é o caso, né? O branco ele tá um pouco melhor, mas ainda tá longe de ter uma posição ganha, né? O preto ele tem muitos recursos nessa posição. Então aqui seguiu torre D7, torre G4, torre por D3, torre por G6, rei F7 e agora torre C6, né? Ameaçando aqui torre por C7. Bom, fazer um lance como torre D7, defendendo esse peão, seria suicídio, né? Porque nos finais de torres, a gente deve sempre buscar deixar as torres ativas, né? Então, dos dois lados, se você está atacando ali, você está com o peão a mais, ou se você está com o peão a menos, você tem sempre que buscar o máximo de atividade para a sua torre. Então, aqui o Mamedjarov, ele faz um lance torre D2. Né? Ele deixa jogar a torre por C7, mas ele já está ameaçando aqui jogar torre por B2. E aí ele começa a criar contra-jogo na posição. Então aqui o Firuja fez C4. E é interessante o seguinte, né? Que o Firuja, ele também, assim como o Carlsen faz muitas vezes, né? De vencer
finais que parecem impossíveis ali de você conseguir vencer, um final completamente empatado. Algo que eu venho percebendo nas partidas do Firuja é isso também, que ele vai sempre apertando o adversário, sempre criando problemas. Então mesmo nesse final, onde o preto ele tem chances de salvar a partida, né? Ele vai sempre criando aquele lance que coloca mais problemas para o adversário resolver, né? E é muito difícil essa situação quando você está defendendo uma posição inferior, né? Porque a qualquer momento você pode cometer um erro, né? O cara vai colocando pressão, é complicado de ir aguentando. Então, aqui veio torre B2, torre C7, rei E6, torre C6, rei F5, e agora as brancas tomam aqui em B5. Então, torre B3, né? As pretas querem tomar o peão de A3, B6, torre por A3, B7, torre B3, torre A6, torre B7 e agora a torre por A4. Bom, então assim, depois de muita coisa passou aqui, o Mamedyarov ele foi se defendendo no final, foi encontrando recursos aqui e chegamos nesse final onde o branco tem aqui torre 2 peões contra torre peão. E esse final aqui é um final que bem jogado o preto ele vai conseguir empatar. Só que assim, na prática, o branco ele pode ir colocando problemas. E lembrando assim que o preto ele foi pressionado a partida inteira, né? O branco sempre ali com a iniciativa, criando problemas. E o que vai acontecer nesse final é que quando o Mamedyarov ele consegue a posição, que é uma posição de empate, né? Uma posição que ele tem chances de empatar a partida, ele vai cometer um erro, que é um erro decisivo aqui. O Mamedyarov fez E4, ok, torre A5, rei F6, rei F1, torre B3, rei E2. As brancas tentam aqui organizar as peças para atacar esse peão de E4, então não é fácil, não é tão simples de defender aqui o final. O branco ainda vai tentar criar alguns problemas, mas o preto ele está cortando aqui pela terceira fileira, está cortando o rei, então por enquanto tudo bem. Torre A8, torre B3, torre F8, rei E5, e aqui depois desse cheque, se levasse o rei para G5, por exemplo, então torre F4 e aí o preto está perdido. Torre B4, rei E3, vai cair o peão de E4. Então jogou rei E5 e as brancas fazem rei F1. E aqui é um momento decisivo aqui da partida, porque assim, apesar de ser um final com chances de empate aqui para as pretas, como eu disse, o branco vai criar problemas. E o Firuja ele tentou aqui assim, o que provavelmente é a melhor chance prática aqui da posição, né? Ele volta aqui o rei para F1 e essa posição já não é simples de defender, porque o preto ele tem apenas um lance que salva essa posição. Então, uma coisa é depois analisar a partida, ver que empatava e tudo mais, né? Você analisar com calma, com o computador a posição, mas na prática ali não é simples, né? Tem um apuro de tempo e tudo mais. E nesse momento só tem um lance que salva a posição das pretas e não é nada intuitivo assim esse lance. O único lance que salvava era o lance torre F3. Trocando as torres. E eu falo que não é nada intuitivo, porque em tese trocando as torres, no final de peões, o preto vai estar perdido com um peão a menos. Mas acontece que depois de torre toma, peão toma, o branco ele não consegue passar o rei. Por exemplo, digamos que jogue rei G1 para passar o rei por H2 e H3. O preto ele chega a tempo de impedir isso. Então, as casas críticas ali permitem que o preto ele consiga segurar o rei das brancas. E se tem também pelo outro lado, por exemplo, rei E1, então rei E4, rei D2, rei D4, né? Então, um conceito de oposição. E digamos que o branco tente avançar o peão de G, porque aí o rei preto ele tem que ir atrás do peão de G e vai cair o peão de F. Só que no momento que cai o peão de F, o rei preto ele chega a tempo para dar a oposição e assim empatar esse final. Inclusive eu fiz um vídeo há um tempo aqui para o canal explicando sobre finais como esse, finais de rei e peão. Então para quem assistiu aí já sabe
como funciona, né, esse final. Para quem não conhece esse tipo de final, recomendo que assista o vídeo aqui no canal para aprender mais sobre esses finais de peões que acontecem bastante na prática, né? E aqui então, depois de rei F1, o Mamedjarov não encontrou esse recurso, torre F3, e ele faz aqui um lance rei D4. E esse lance perde a partida, né? Então, depois de tanto ser pressionado ali, ele acabou finalmente cometendo um erro na partida, fazendo esse rei D4. Que agora vem rei G2, torre B7, rei H3, rei E5 e G4. E o problema todo da posição é que o rei das pretas ele está cortado. Com a torre aqui em F8, ele não permite que o rei das pretas consiga passar. E agora o branco ele pode ir aos pouquinhos, junto com o rei, avançando o peão de G4. E o preto não tem forma de criar contra-jogo. Por exemplo, vamos imaginar que joga um lance como torre B3, rei H4, torre B1, rei H5, torre H1, rei G6... E agora é só disparar o peão aos pouquinhos, o branco vai conseguir vencer essa partida porque não tem contra-jogo. Então, acontece muito isso nos finais de torre. Se o rei ele fica cortado, o rei não participa mais da luta, né? E foi isso que aconteceu na partida aqui do Firouzja com o Mamedjarov. Bom, então, uma partida bem interessante aqui, né, com bastante luta aqui. O Mamedjarov tentando sobreviver a partida toda ali. E alguns conceitos interessantes, o G3 do Firouzja, o sacrifício de peão, depois ali o cálculo para tomar em C6 e até mesmo o final de torres, as maneiras que ele criou ali para colocar problemas para o Mamedjarov foram realmente bem interessantes, né? Bom, então essa é a partida aí que fez com que o Firouzja passasse os 2.800 de rating. Aqui dá para ver um pouco assim o que aguarda o Magnus aí nos próximos anos, né? Como eu falei no início do vídeo, o que todo mundo quer ver é um match agora entre Magnus e Firouzja, né? Mas antes disso, vamos ver o que acontece aí entre Magnus e Nepomniachtchi, que acontece aí nos próximos dias. Inclusive, galera, eu queria perguntar o seguinte: como vai começar o match em breve? Eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que é uma boa trazer algumas partidas aqui para o canal também, do Magnus com o Nepomniachtchi, fazer análises como essa? Como há um tempo eu não faço análises aqui assim no canal, né? Eu tenho feito mais os episódios do desafio. Eu queria deixar essa pergunta aqui para vocês. Vocês acham que é uma boa trazer essas análises e continuar com os desafios também? Deixa aí nos comentários para eu saber, beleza? Bom, então é isso aí. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.